Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético, para lembrar-lhes de como tudo isso funcionava, a história da sua terra. Eu tenho que retroceder muitíssimo. Eu cheguei quando a terra ainda não era sólida e eu sempre estive aqui. Para mim, meus queridos, foi ontem, já que tudo acontece ao mesmo tempo, em meu tipo de tempo. Não há espera, nem impaciência, somente o agora. À minha frente está também o agora da celebração do que o humano e a humanidade realizou quando os meus irmãos e irmãs mudaram a realidade, inclusive a dimensionalidade da Terra, enquanto caminhavam na dualidade deste planeta. Muitos de vocês estavam comigo quando a Terra foi fundida, criando a prova para todo o universo, em um lugar onde os seres humanos desejariam vir aproximadamente no último momento da sua história de tempo linear. É como se a refeição estivesse sendo preparada por um ano, mas os humanos fossem incluídos nos últimos 4 segundos, o catalisador para a mudança no universo, o sal de Deus para dar sabor à prova de grandeza. A grade magnética e vocês. O sistema de grade da Terra é específico em seu propósito. Ela é muito bem ajustada e existe apenas por uma razão: o planejamento humano. Embora possam pensar que ela seja um atributo geológico da física do planeta, ela é muito mais do que isso. É um sistema de comunicação do DNA. É isso que o sistema da grade faz. Ela fala com a humanidade, de humano para humano, e é parte de quem vocês são pessoalmente. Ela ajuda tanto a esperá-los como uni-los. Ela lhes dá projetos, desafios, soluções e amor. É algo com que alguns de vocês se relacionam até quando pensam em Deus. Alguns de vocês diriam: Cryon, eu não gosto desta ideia da física entrando no reino da espiritualidade. Eu não gosto da grade da Terra como sendo parte espiritual. Eu lhes direi: é o seu modo de ser. Pois como criadores que são, vocês criam tudo, exatamente tudo que tem diante de vocês, incluindo o teste, a dualidade, os contratos e o mecanismo que os administra com a sua estrutura celular. Não podem separar o espírito da sua realidade. Poderiam querer acreditar que ela está de algum modo acima do que é físico, mas a verdade é que é o centro de tudo o que é físico. Vocês não podem afastar Deus de nada. Nós vamos revelar alguns dos atributos do que vocês chamam de seu DNA. A grade magnética do planeta é complicada, mas ela tem permanecido principalmente como um sistema de resgate para a humanidade por muitos e muitos anos. Tem havido, meus queridos, pouca mudança
em termos do que ela faz, pois a humanidade nunca procurou considerar que a grade poderia ser uma coisa mutável. A humanidade nunca teve a intenção de reivindicar o poder do que estava a nível celular, ou considerar o que poderia ser capaz de mudar em suas vidas. Até os velhos profetas lhes deram a informação de que vocês poderiam mudar tudo. Entretanto, não o fizeram. Somente aparentemente, a 11ª hora do plano que criaram é que vocês decidiram mudar a sua realidade, e assim o fizeram. A fim de fazer isso, uma comitiva para a mudança da grade chegou em 1989, que para mim é o agora. Em sua estrutura de tempo, uma mudança da rede magnética começou, e agora vocês sabem por quê. Sua intenção em criar uma nova realidade da Terra exigiu que o mecanismo do magnetismo fosse mudado para permitir que vocês se superassem. Deixe-me continuar. A fim de realizar a Nova Jerusalém, a fim de que comecem as soluções, a fim de que vocês mudem a essência do porquê estão aqui, para uma vida mais extensa, para revelar a ciência, para que o Espírito fale através dos seres humanos, como um evento normal da vida. Toda a comunicação através do posicionamento do magnetismo que fala com o seu DNA tinha que ser mudado. E assim foi que o sistema de grade começou a mudar. Vocês a mudaram. Aqueles que se chamavam trabalhadores da luz sentiram isso, e aqueles que eram espirituais sentiram isso. Ela começou a mudar gradualmente e então acelerou. A mudança verdadeira da grade foi bem mais do que o magnetismo que vocês podem medir em um compasso. Os verdadeiros aspectos espirituais das linhas leis, sua forma, sua uniformidade, a sua sincronia com as outras linhas leis, mudaram para criar uma nova configuração e um novo potencial na Terra. Ao invés da conclusão, vocês conduziram esta onda de mudança. E aqui estão vocês, um ano além de sua conclusão, trabalhador da luz, alma velha. Sabemos que alguns de vocês sentiram o movimento da grade. Sabemos de sua ansiedade, mas há coisas que estão começando a se resolverem. Enquanto se estabelece a mudança e a nova posição desta energia magnética chega a um término, onde ela começará a afetar o planeta de uma forma diferente e finalmente se tornar estável. Deixe-me contar-lhes um pouco mais sobre a grade. Na 4ª dimensão, a dimensão humana, vocês disseram que tem 2 filamentos, a espiral ou toroides. Isso é assim? Aqueles que diriam que vocês têm 12 dimensões estão lhes dando uma descrição de 4ª dimensão? De um enigma
multidimensional. Há verdadeiramente somente 2 filamentos biológicos. Todo o resto, os 10 que não são mencionados, não descritos e impossibilitados de ver na 4ª dimensão, estão em camadas dentro dos 2 que vocês não podem ver. Eles não são filamentos adicionais, ou aspirais, ou toroides. Eles ficam nos filamentos biológicos. Muitos deles se conectam biologicamente com os filamentos que vocês são capazes de ver. Assim, há realmente 2 filamentos, com outros 10 aspectos interdimensionais neles. E é assim que vocês chegam aos 12. Percebem? 10 vocês não podem ver, e 2 vocês podem. Deixe-me dizer-lhe sobre o seu DNA. É magnético e, portanto, ele reage com a grade magnética. Com respeito ao magnetismo, à gravidade, ao tempo e à disposição da matéria, há um enigma aqui que nunca foi esclarecido. Ele nunca poderia estar dentro do seu velho paradigma de 4ª dimensão. Agora, subitamente, nesta nova energia, a sua ciência começa a compreender que há pelo menos 11 dimensões no núcleo de cada átomo da matéria. Nós dissemos isso já há muitos anos. E subitamente vocês estão começando a compreender que até o tempo é variável. Mais tarde, haverá também o reconhecimento de que a disposição da matéria de uma área para outra é também parte desta equação. Há uma fórmula específica cujos atributos são gravidamente o magnetismo, o tempo e a posição da matéria. Todos se unem em uma grande dança que será o filão principal da física. Quando for descoberto e compreendido, quando estiver disponível, esta informação será trazida a vocês. Mas no momento, meus queridos, deixem-me lhe dizer sobre o padrão e de como isso funciona para o seu DNA. Qual relação do magnetismo, da grade magnética com o seu DNA? O DNA e a energia astrológica. Enquanto o sistema solar se move continuamente, ele cria atributos gravitacionais diferentes e padrões verdadeiros entre as partes. Cada planeta em torno do Sol gira independentemente em seu curso, e durante cada minuto independente de tempo, este cenário gravitacional cria uma organização diferente do magnetismo e da gravidade dentro da influência do seu redor, na estrutura de tempo que vocês selecionaram, a qual, a propósito, tem mudado intensamente nos últimos 2 anos. Há um padrão que é liberado para o Sol, que está no centro da órbita e, portanto, no ponto de apoio da fonte gravitacional. O padrão magnético ou gravitacional, desenvolvido através dos movimentos dos planetas, incluindo a Terra, e também todas as luas dos planetas, incluindo a nossa, a sua,
é liberado para a Terra por meio do que vocês chamam de vento solar. Energia que está sempre passando do Sol para a Terra. O vento solar o libera para a grade, pois ambos são magnéticos. E a informação é transferida dentro da influência do campo do vento e o da grade. O padrão da grade, portanto, muda diariamente. É interessante notar que a grade magnética da Terra é realmente um produto da física da Terra, mas o seu propósito para vocês é como um mecanismo de comunicação para o DNA humano. Aqui está outro exemplo de como a Terra física está viva em cooperação para a humanidade. Um dos atributos do que está gravado no seu DNA no nascimento está nas mais antigas ciências da Terra, e vocês o chamaram de astrologia. Nós lhes demos a ciência que explica a astrologia. A sua ciência, que não é totalmente compreendida ou reconhecida, mas é uma ciência. Quando a fórmula física do filão principal for conhecida em relação ao magnetismo, a gravidade, ao tempo e a posição da matéria, ela explicará a astrologia. Entretanto, vocês vêm ao planeta e gravados em seu DNA, em uma das camadas interdimensionais, está esta informação astrológica, o padrão do magnetismo do sistema solar e da gravidade quando vocês nasceram. O nome para o padrão que lhe foi dado em termos astrológicos e estabelece uma configuração, um tipo de personalidade, um tipo de reação de causa e efeito, efeito humano. É uma configuração magnético-biológica. Como vocês sabem, continuando através de sua vida, levando-o a reagir ao sistema solar que o criou, assim como aos outros na Terra, de forma específica e previsíveis. O DNA e a lição de vida. Ao mesmo tempo, em outra camada do DNA interdimensional, vem a lição de vida. Não contratos, não karma, mas lições de vida. Qual é o calcanhar de Aquiles? Ao que vocês mais reagem? Qual é o seu propósito? O que te incomoda mais? Alguns de vocês vieram aqui com reações profundas, com autoridade. Alguns com um revestimento espiritual. A lição de vida não é karma. É o grande problema que frequentemente é desenvolvido do que aconteceu antes com a sua própria energia. Alguns de vocês vieram com uma lição de vida que tem a ver com problemas de abundância que foram discutidos até neste dia. Alguns de vocês vieram com uma lição de vida que se refere somente ao amor. O que criaram para vocês mesmos em torno do amor. O amor por um outro, o amor de seus filhos, o amor pelos seus pais. O que criaram para vocês mesmos. Quem vocês são realmente, quem vocês são. Tudo isso está gravado em seu DNA, meus queridos. A sua escolha, o seu padrão,
a sua permissão. O contrato é somente uma configuração inicial. Tem que haver uma estrutura da realidade para vocês viverem. Uma estrutura que possam mudar. Um posicionamento inicial. Vocês entendem isso? Aqui está uma coisa inexprimível que nunca dissemos antes. Quando vocês mudam a sua realidade, todos vocês mudam o seu contrato. A parte mais profunda da cocriação, a peça perdida que vocês realmente nunca compreenderam, é que vocês a fazem com vocês. Não é processual. Não querer nada mais do que a sua reivindicação da intenção, da realidade que tem. Então, a solicitem para que mude. É somente uma estrutura de abertura. Portanto, ela é mutável. Há aqueles que disseram: eu assinei um contrato e eu tenho que fazer isso e aquilo. Não compreendem o que é isto ou aquilo. Quantas assinaturas estão em um contrato? 2? Com quem elas estão? Com vocês? Portanto, quando vocês dão a intenção de mudar o contrato, as 2 assinaturas mudam simultaneamente, automaticamente. Nós lhes damos esta metáfora de modo que possam compreender o poder que vocês têm de assumir o caminho que acham que escolheram e se afastarem dele, escolhendo um outro caminho. Mas o contrato inicial lhes é dado através da grade magnética deste planeta. O karma é outro. Então, DNA e o karma. Nós definimos o karma de forma diferente da que vocês o fazem. Nós o chamamos de energia incompleta. Ela é capaz de acabar a qualquer momento que desejarem, através de inúmeros métodos. Quando chegamos aqui neste lugar, para começarmos na mudança da grade, lhe falamos sobre a sua habilidade de anular este atributo do karma. Terminar a energia incompleta? Esta energia incompleta, de que chamam seu passado, que chamamos o seu agora, que se estende sobre muitos de vocês, até mesmo hoje, exatamente onde vocês estão ouvindo ou lendo esta mensagem. Vocês nunca o compreenderam. Alguns o têm visto como um apuro. Alguns apenas concordaram que ele estaria sempre com vocês, sem compreender, nem por um instante que vocês o anulariam, simplesmente reivindicando isso. Mas o karma estava na velha energia, antes que o marcador fosse liberado a vocês desta forma. Deixe-me contar um segredo. Para permitir que algo disto acontece agora e fazer sentido. Vocês sabem qual é a diferença entre o velho humano na velha energia e o novo humano na nova energia? Essa diferença, ela está no seu DNA. Deixe-me dar mais um pouco de informação. As crianças verdadeiramente índigo
nasceram sem karma. Agora, observem os índigos e os que eles estão tentando fazer. Observem como eles agem e reagem. Esta informação pode explicar muito sobre o que vocês estão vendo nas crianças. E não se trata de negócios inacabados. Trata-se de novos negócios. Um dos atributos dos índigos é que eles nasceram com uma visão geral que vocês não tinham. E ainda não é mencionado por vocês. É algo nas camadas do seu DNA que nunca foi parte do que vocês tinham. Chamem-no de lição de vida, se desejarem. Eu vou chamá-lo de lição terrena. Os índigos estão aqui por apenas um propósito, coletivamente, e eles sabem qual é. É para começar a criar a nova Jerusalém. A metáfora que Cryon usa para a paz na Terra. A velha energia nunca houve um atributo colocado dentro do DNA que fosse específico para a Terra. E agora há. Seus indígenas tiveram que aprender isso. E a sua sociedade moderna descartou, mas as novas crianças chegaram com ele intacto. Suas lições kármicas, contratos e karma tratavam todos a respeito de vocês e de seu crescimento pessoal. Agora, subitamente, os índigos têm o conhecimento pleno sobre o que eles podem fazer para a Terra, e isso será a paixão para muitos deles. DNA e os votos. Aqueles que compreendem os votos sabem que estas promessas a Deus do que vocês chamariam seu passado são colocadas em vocês no nascimento, como uma continuação do que vocês começaram, considerando a energia entre vocês, pessoalmente, e Deus. Não há nada tão forte quanto a energia de um voto, uma promessa a Deus. Meus queridos, querido Deus, eu prometo ser pobre. Assim eu poderei me focalizar em você. Aqui estão vocês cumprindo isto. Deus, eu prometo não ter relacionamentos humanos, nunca. E em troca, me concentrar-me em você. Eu faço o voto de ser celibatário. Então, naturalmente, quando não são fiéis a este voto, vocês sentem culpa. Nós falamos muitas vezes sobre isso e dissemos que ele está ativo em alguns de vocês. Não é uma coisa passageira. Esta energia do voto é liberada para o seu DNA em uma forma ativa. Não é algo que está aqui em um livro pronto para ser descoberto. É real e é ativo e cutuca vocês a cada dia. Ele traz para vocês a recordação sobre o voto que deram. Dissemos isso antes. Podem neutralizá-lo e mudá-lo, querido ser humano. Podem mudá-lo da velha alma para a nova energia. Isso não é difícil e somente requerer a intenção. Lembrem-se, a intenção não é pedir, é reivindicar
a sua divindade. A intenção é algo que vocês sempre tiveram e sempre terão. A intenção é alcançar uma prateleira pessoal que sempre existiu e tirar essas coisas que precisam e designaram antes que estivessem aqui. O implante e as mudanças do próprio DNA. Nós lhes demos um conceito quando a comitiva da rede chegou em 1989. Nós falamos a palavra implante. E isto criou uma grande agitação, não foi? Isso foi pretendido, porque é uma ferramenta espiritual muito poderosa. Não para ser assumido inconsequentemente, embora não nos ouçam falar muito mais sobre isso. O implante era algo que estava disponível e ainda está. Foi a implantação intencional da permissão por um humano para mudar espiritualmente, ter revelações e compreensão. Nunca foi algo de Deus ou de qualquer outra entidade. Foi através de sua própria energia, permitindo que algo novo residisse dentro de vocês, que os conectassem melhor com o seu eu superior. Uma ferramenta que sempre existiu em sua caixa de ferramentas. Vocês trabalhando com vocês, meus queridos. Agora, entretanto, este implante é visto nesta nova energia não como um processo, mas como uma intuição natural. Vocês todos estão tendo esta intuição que vocês podem ser algo que não foram no passado. O que estamos dizendo é, considerando que isso foi uma nova informação em 1989, revolucionaria e cheia de controvérsia em seu significado. Agora vocês não somente estão conscientes do conceito de mudar vocês mesmos, mas procuram ativamente o conhecimento de como o fazer, como as coisas mudam. Nós dissemos a implantação da permissão para mudar. Mudar o quê? O seu DNA. Talvez agora o enigma esteja começando a ficar mais claro, não é mesmo? Vocês são capazes de mudar as gravações magnéticas de todos aqueles atributos que estivemos discutindo, de qualquer maneira que desejarem. É a implantação da permissão para vocês mudarem ao nível do DNA espiritual, algo do qual estivemos falando por quase 12 anos. A linha do tempo do futuro, potenciais na numerologia. Eu vou revelar uma linha do tempo. Estas não são previsões. Elas são potenciais de energia sobre as quais deveriam saber. Eu revelo o que está ocorrendo e o potencial do que poderá ocorrer. Tudo isso está no agora, meus queridos. A grade está quase terminada. E a verdadeira razão para a comitiva da grade de Cryon está quase terminada. O ano de 2000 foi o ano da celebração. Embora alguns de vocês sentissem isso e algumas coisas acontecessem em 2000, foi na maior parte, uma celebração. Houve muito do que vocês chamariam de manter o lugar e marcação de tempo.
no ano de 2000. O ano de 2001, entretanto, foi diferente. 2000 foi o ano dos 2. 2001 é o ano dos 3. E, portanto, o ano de 2001 foi o ano catalisador da criação da energia potencial. A definição de catalisador é um elemento ou energia que sozinha nada faz, mas quando combinada com outro elemento apropriado, ele cria algo diferente dos dois juntos. Se apropriado, um catalisa o outro, fazendo com que os dois criem uma terceira energia, mudando de 2 para 3. O ano dos 3 é o ano catalisador. O ser humano começa a compreender esta nova energia criativa. O catalisador é a energia da passagem do marcador. O marcador é o novo milênio. No ano de 2001, verdadeiramente, foi o marcador, pois vocês não tiveram um ano 0. Portanto, quando nós falamos de passar o marcador em 2000, nós os vimos celebrar por um ano. E então, o trabalho começou. Assim, o que vocês estão experimentando nestes anos agora tem a ver com a criação da nova energia em 2000. Trata-se de mudar as suas paixões, encontrar soluções para problemas insolúveis, a realizações de coisas sobre as quais pensaram por anos. Ouçam, a energia que foi criada no ano de 2001 não irá embora automaticamente. Quando em 2002 e em 2003 chegaram, pensem neles como camadas no agora. A energia catalisadora, portanto, pode ser uma semente plantada, a qual vocês compreenderão mais tarde. Pensem nisso como outro aprimoramento do DNA que permite que as percepções mudem. Quando vocês tiveram o catalisador neste ano, quantos de vocês observaram uma energia de solução? Quantos de vocês observaram uma energia de incerteza? Ah, meus queridos, nós sabemos quem está aqui ao ouvir ou lendo esta mensagem. Podemos ver os seus potenciais nos seus eus, onde vocês os colocaram antes que chegassem até aqui. O que realmente vocês querem? Quase tudo o que podem visualizar como sendo possível em sua realidade já está realmente lá, querendo que vocês o reivindiquem. Suas visualizações não estão no espaço em algum lugar. Elas estão aqui no agora, manifestadas e esperando que descubram isso, enquanto se tornam interdimensionais. O trabalhador da luz, meus queridos, a pessoa espiritualizada, aquele que está procurando a fonte, não pede coisas frívolas, pois há grande sabedoria no humano que compreende como isso funciona. Abençoado seja o ser humano que compreende verdadeiramente esta intenção de que mudar para a ascensão é buscar a prateleira certa. Alguns de vocês manifestaram a prateleira apropriada e aqui estão vivendo uma nova realidade,
Alguns ainda estão procurando por ela. E lhes dizemos que vocês nunca estão sozinhos. Nós estamos sempre aqui com vocês, meus queridos, ajudando-os através deste processo de descobrir como mudar para outro tipo de realidade, uma que lhes permitirá manifestar uma divindade que vocês merecem. O próximo ano, meus queridos, é o ano de 2002. Observem a numerologia. Ele é um ano 4, o ano da Terra. Ele é físico e ancorado. O que trará o próximo ano? O ano de 2002 é aquele no qual as grades são completas. Estarão quase terminadas, estando bem sintonizadas nesta época. Nós trouxemos esta informação em 1989. Em algum momento do ano de 2002, nós celebraremos a partida da comitiva da grade. Estes irmãos e irmãs trabalharam por 12 anos para posicionar a grade com um atributo magnético para o novo potencial humano na Terra. Este grupo partirá em dezembro de 2012. Alguns de vocês sentiram profundamente estas mudanças, enquanto a grade foi ajustada, e estamos lhes dizendo que no fim de 2002, até o meio deste ano, alguns sentirão que ela começa a se estabelecer e vocês finalmente compreenderão o que estiveram tentando fazer por uma década. Agora, meus amados, vocês conhecem a estrutura de tempo e por que ele tem sido tão difícil. As ideias pareciam desordenadas, mas elas nunca tocaram a terra. Agora, talvez vocês saibam por que vocês não receberam a manifestação ou a cocriação das coisas que intuitivamente sentiam que eram suas para a manifestação. As coisas que buscavam e colocaram no papel, suas novas paixões espirituais, tratava-se de estabelecer e deixar que vocês a criassem. Alguns se sentiram presos nos últimos anos e pediram ao Espírito ajuda e explicação. Sua súplica e vozes foram ouvidas. Porque não podemos fazer estas coisas se movimentarem nesta nova energia? Eu estou lhes dizendo o porquê. Porque na energia do agora não há impaciência. Querido humano, aproveite o descanso, pois vocês estarão trabalhando em breve. Em 2005 começará a nova energia. O verdadeiro trabalho de Cryon começará em 2005, quando a energia estiver estável. Com uma grade estável, muitas coisas podem acontecer para fazer sentido para vocês. Embora tenha a numerologia de um ano de mudança, a mudança é esta, de se frustrar, porque as coisas estão presas para uma realidade de coisas mudando muito rápido. Estes potenciais se manifestam de formas diferentes para cada um de vocês, mas a visão geral desta energia deveria ser conhecida. E agora vamos avançar para 2008, quando há um magnífico potencial, soluções em muitos níveis, em muitos lugares, mas especialmente neste lugar, neste centro do universo, estarão disponíveis
Neste momento, seu tempo deve passar para isso acontecer. Criar o potencial que nós vemos. Os líderes agora não são os líderes para o potencial de manifestar a paz. Eles poderão ser substituídos várias vezes. Aqueles que eventualmente assumiram seus lugares, enquanto vocês marcham através desta década. Aqueles com uma paixão pela terra. Em suas mãos terão a energia dos índigos. Eles pensarão de forma diferente, e a lição na terra que eles têm será de criar a nova Jerusalém. Este é somente um potencial, e como dissemos antes, está em seu poder antecipá-lo ou adiá-lo. Mas no agora, nós vemos isto em 2008. Qual é a diferença entre a velha e a nova energia? É a habilidade dos seres humanos de se observarem e descascar as camadas da cebola do humanismo, reduzir o efeito da dualidade, atravessar o véu e dizer: eu sou um ser espiritual, magnético, biológico. Portanto, eu posso programar novamente o meu próprio DNA, eu usar as facilidades à minha volta, a ciência, a nova biologia, a nova química, o novo conhecimento espiritual. Os livros escolares já estão sendo escritos agora na energia, para que eu mude com a minha própria e poderosa intenção. Todas as ferramentas que estão sendo liberadas para vocês hoje são apropriadas. É o que farão com elas. É o que mudará o futuro. Dissemos que a sua configuração astrológica era um revestimento magnético do DNA. Alguns disseram: Cryon, eu não desejo mudar o meu traço da astrologia. Eu gosto de quem eu sou. Deixe-me perguntar-lhes isto. Como não gostariam de ser afetados por um retrógrado? Este é um presente seu? É sobre isso que estamos falando aqui. Não se trata de se tornar algo mais. Trata-se de clarear os atributos que os bloqueiam. Alguns de vocês, meus queridos, já tiveram uma mudança na lição de vida e mudaram até os seus contratos. Como sabem disso? Deixe-me lhes perguntar. Qual é a sua paixão há 10 anos atrás? E qual ela é agora? Qual era a sua paixão? Eu não estou falando de maturidade, mas da sua sabedoria espiritual. O que aconteceu nestes anos que fez com que as coisas que os apaixonavam no passado tenham sido colocadas em uma estante metafórica? Agora aqui estão fazendo algo diferente. Por quê? Este é o ser humano que tem uma compreensão de quem são. Um humano que compreendeu a implantação da intenção magnética para mudar o seu contrato, para ser o que eles queriam, começar a busca à estante da realidade. Este espaço interdimensional no agora, onde todos os potenciais existem ao mesmo tempo. É magnético. Trata-se de reprogramar o DNA. E sim, é confuso também. Alguns disseram: Cryon, eu quero mudar o meu contrato
e cocriar coisas, mas eu não compreendo plenamente o agora. Vocês podem, até sem compreensão. Sua intenção é soberana. Vocês podem começar reprogramando o seu DNA. Vocês perguntam, como eu faço isso, Cryon? Todo o tempo está no agora. Não houve o passado, nem o futuro. Ouçam isso. Visualizem as coisas em sua linha de tempo de quarta dimensão, de uma forma pura que possa criar uma visualização da realidade que escolherem. Ao fazer isso no agora, vocês podem mudar o seu passado. Este é um exercício interdimensional que muitos de vocês não compreenderam imediatamente, ou não compreenderão imediatamente. Nós estamos lhes dizendo isso com a pura intenção. A energia da visualização profunda é real, pois estão se alimentando com uma pura visualização de uma linha de tempo em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esta energia tem a habilidade de anular os velhos votos, eliminar a doença, reverter a idade e destruir os velhos contratos. Mas, Cryon, um contrato é um compromisso. Eu não tenho que renegociar algo nesta metáfora? Sim. Mas novamente dissemos, vocês já fazem isso. Como dissemos anteriormente, houve um acordo entre vocês e vocês. E a intenção pura é uma energia coordenada entre as múltiplas partes de vocês nos dois lados do véu. Compreender isso é a parte mais difícil de sua experiência humana. Vocês poderiam ser um fragmento de Deus? Um ser humano poderia realmente ser uma parte da totalidade da criação do universo? A resposta é sim. Sim, meus queridos, sim. Esta é a mensagem completa de Cryon. É a essência do que estivemos lhes falando por 12 anos. Querida família, não lhes diríamos essas coisas se elas não fossem assim. É a nossa promessa a vocês. Quantos de vocês gostariam de criar o amor em seus relacionamentos? Eu não estou falando sobre novos relacionamentos, mas sobre reacender o amor com quem vocês têm ao seu lado. Isso é possível. Não apenas possível, esperem-no. Cryon está observando você, ser humano especial, enquanto estão aí. A honra e respeito, a reverência. Nós vemos um gigante, um fragmento de Deus, um anjo e um membro da família. Nós vemos o potencial do que vocês podem fazer na Terra e também o retorno final da sua energia para o universo eterno, novamente conosco. Com estas energias, é difícil se afastar deste lugar, desta mensagem, mas é apropriado que façamos isso em amor. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade, e assim é.